Hoje a Missão Avalanche assim, é muito conhecida no Brasil pelas questões relacionadas à sexualidade, né? Então, você tem os cursos de aconselhamento, principalmente nessa área, né, da sexualidade e tal. E eu acho que falar de Andréa Vargas, da Missão Avalanche, de tudo que vocês fazem, sempre vai remeter a essa temática, né? Quando é que surgiu essa temática na sua vida? Você falou pra mim de quando você nasceu de novo, mas quando é que você teve clareza dessa missão, assim? Olha, bom, só preciso pontuar aqui, a Missão Avalanche é uma agência de missões urbanas, né? Uma das áreas é a questão da sexualidade, mas a gente trabalha em várias outras, né? Que eu digo assim, que é o tema que se destacou no Brasil. Assim, eu acredito que sim, até porque de alguma forma a gente tem um olhar para a sexualidade que não fica atrelado, não fica restrito à questão de comportamento. A gente entende na perspectiva da identidade. Por isso que tem a ver com discipulado. Entende? Então, falar de sexualidade é falar da expressão da nossa identidade. Falar da identidade para o cristão é falar daquilo que Deus diz sobre ele. Entende? Okay. Então, isso aí, de alguma forma, fundamenta todas as escolas, porque é a cosmovisão que a gente acredita. Entende? E como a gente tem muitos desafios no país, na questão, sim, aí a gente pode colocar, na questão dos relacionamentos, na questão das violências sexuais, dos relacionamentos tóxicos, né? Eu acredito, e ainda a falta de abordagem disso no meio da igreja, então fica uma lacuna muito grande que daí de repente... Eu acho que esse é o ponto. A gente tem uma lacuna, a gente não sabe o que fazer com uma das maiores demandas atuais da nossa geração e da nossa nação, né? E aí é um problema, porque daí as pessoas continuam precisando de respostas, só que elas continuam encontrando as mesmas respostas para perguntas que não são mais feitas. E as que elas fazem ficam no vácuo. E aí elas vão procurar por aí e vão se arriscar a experimentar coisas para encontrarem essas respostas. E aí o caminho de sofrimento, de destruição, costuma também fazer parte, né, dessa realidade. Então acho que em função disso deu todo talvez deu essa visibilidade, né? Sim. Mas quando eu vim para ajudar na implantação da Missão Avalanche em 2004, foi quando a missão surgiu, eu vim convicta de que eu precisava assim, servir na implantação de uma agência missionária pioneira no país, tanto é que a minha igreja na época me enviou com essa proposta, mas eu também vim com um grande desafio, que era entender a questão da sexualidade por causa dos desafios que a nossa igreja tinha enfrentado, de pessoas precisarem procurarem ajuda, pessoas se entregarem a Cristo e serem discipuladas pela igreja, mas quando chegava na questão da sexualidade, tinha pouca informação, tinha pouca sabedoria para compartilhar. Pouca ferramenta, né? Oi? Poucas ferramentas, né? Eu acho que tinha uma teologia que não chegava. Okay. Uma aplicação daquilo que se carregava como fé, mas que dialogava pouco com a questão da intimidade, com a questão da identidade. Então, ela funcionava para muitas coisas, mas para outras ela ficava ainda muito frágil, né? E aí ela não dava conta. Então, nós perdemos algumas pessoas e uma delas foi um amigo, esse não foi nem participou dessa igreja onde eu congregava, mas se tornou meu melhor amigo, e ele, para tentar parar de sofrer por causa das questões da sua sexualidade, ele tentou suicídio. E era o meu melhor amigo, né? Então, um cara que tinha servido como missionário, um cara que tinha sido profundamente usado por Deus em várias nações, e um cara que chegou num momento de sofrimento tão intenso, onde
encerrar a vida dele pareceu ser a melhor alternativa. Ele sobreviveu, graças a Deus, né, essa tentativa, mas isso mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu tinha acabado de chegar de um seminário. Eu terminei a faculdade, né, me formei, eu converti no 4º ano da faculdade, aí me formei e logo depois da faculdade, 6 meses depois, eu fui fazer um seminário fora do país. Fui para ficar 1 ano, acabei ficando 2 e lá eu tive convicção de que era para eu me envolver com missões em tempo integral. Então, quando eu volto para o Brasil, eu volto com a ideia de que é para eu me envolver com missões. Então, o que surge é essa demanda sobre a sexualidade. Só que eu não lembrava de uma aula que eu tivesse tido sobre o assunto. Eu não lembrava de um livro que eu tivesse lido sobre o assunto. Pô, eu tive introdução ao grego, ao hebraico, eu tive homilética, eu tive tantas coisas e que foram maravilhosas e me ajudam até hoje. Sim, só que quando apareceu essa demanda nua e crua diante de mim, eu não tinha nada para dar. Uau. E o cara tentou morrer e era o meu melhor amigo. Então foi quando eu falei assim, Deus, das duas uma. Ou o Senhor está mentindo e Jesus não dá conta do recado, ou nós estamos mentindo porque a gente não entendeu como é que aplica. Eu não tinha fé, Douglas, para crer que Deus mentisse. Exato. O que me sobrou foi acreditar o quê? Nós não entendemos todo o recado. Aí eu fiz uma oração, falei, Deus, me ensina sobre esse assunto porque eu não aceito, eu não me conformo em perder mais ninguém. O que eu não pensei, meu querido, é que a minha vida fosse mudar. Então eu nunca planejei palestrar sobre o assunto, eu nunca imaginei estudar sobre o assunto, eu nunca imaginei nada disso. Coordenar escola de sexualidade, montar uma grade sobre sexualidade, aconselhar a gente na área da sexualidade, não. Eu só queria ajudar os meus amigos que queriam ajuda. Eu não fui tentar convencê-los de que eles precisavam de mudança, não. Eles ficaram desesperados, precisando de ajuda e a gente não tinha o que fazer. Então, eu acho que a perspectiva que eu trago é de uma pessoa que ficou profundamente angustiada, correndo o risco de perder o seu melhor amigo para a morte, entende? Não sabendo o que fazer. E ele tinha outras alternativas. Ele podia viver do jeito que ele quisesse, só que ele não queria. E eu entendi que se ele tentasse, que é o que ele me dizia, ele ia adoecer mais ainda. Então ele queria viver de um outro jeito, ele queria viver de um jeito que ele entendia ser o jeito bíblico de viver. Só que ele não sabia como, entende? Então, e eu não sabia como ajudar. Aí eu pedi para Deus e aí minha vida mudou e tem mudado até hoje. Foi assim. Nossa, incrível. Eu tô lendo o livro de Atos, né? Certo. E é muito incrível você falando isso, porque o início de Atos, né? Lucas fala assim, ao excelentíssimo Teófilo, né? E aí ele começa a simplesmente escrever um relatório para Teófilo, né? Então isso que eu e você lemos e que milhões e bilhões de pessoas provavelmente já leram, o cara escreveu para né? Escreveu para alguém, né? Ele entregou para aquela pessoa ali. E você está falando isso, né? Eu só queria ajudar os meus amigos, né? E para mim é esse princípio dos 5 pães e 2 peixes, sabe? De Jesus pegar aquela nossa marmitinha ali, levantar para o alto e falar, não, agora eu vou alimentar uma multidão com isso daqui. Mas toda a ideia era só trazer 5 pães e 2 peixes, né? Eu acho isso maravilhoso. E para mim deveria ser assim, o princípio de tudo que nasce, né? Todos os projetos que nascem, a partir de uma dor, né? A partir de uma demanda. Não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre ter notoriedade, não é sobre ficar famoso, não é sobre nada disso. É sobre achar uma demanda no mundo e falar, cara, Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu não tenho condições, eu não dou conta, mas o Senhor pode fazer alguma coisa extraordinária, eu quero ajudar. Essa demanda. E é incrível, porque no coração de cada um que está nos ouvindo, né, André, vai queimar uma coisa. Tem gente que vai queimar criança, você vê uma coisa de criança, você fica em desespero, tem outro que é idoso, tem outro que é racismo, tem outro que é a questão da mulher, como você me disse. Em cada um vai queimar uma coisa, mas a gente tem que ter coragem de fazer essa oração, né?